seja bem-vindo ao podcast Por Acaso, uma produção do Por Acaso com a apresentação de Caterine Vibrants e Isabel Debatin. Siga o podcast para receber as notificações dos novos episódios. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais @poracaso, @ocpnews e no site poracaso.ocp.news e também ocp.news. As vacinas que imunizarão o mundo no combate ao coronavírus mudam de status. De possibilidade, passaram para realidade. Porém, ainda existem os rumores populares que evidenciam a ineficácia dessa imunização, em especial a Coronavac, desenvolvida pelo Butantan no Brasil, e, consequentemente, quem consome esse tipo de informação dissemina conteúdo ineficaz que gera rejeição. Atualmente, estamos com uma pequena porcentagem da população em fase de imunização e outra grande parte à espera dela. É por isso que hoje conversaremos com profissionais da área que nos trarão informações eficazes sobre a vacina de combate ao coronavírus. Vamos ao conceito. Farmacologia ou imunologia é a suspensão de micro-organismos patogênicos, mortos ou atenuados, introduzida num organismo a fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante. A palavra deriva do latim vacinus, que significa derivado da vaca. O nome está relacionado a uma descoberta do médico inglês Edward Jenner, inventor da vacina contra a varíola. Ele percebeu que muitas pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a doença, pois já haviam adquirido a varíola bovina. Jenner, então, extraiu o material de uma ordenhadora contaminada e o inoculou em um menino, que manifestou a doença de forma leve e passageira. Para falar sobre o tema vacina, convidamos duas entendedoras do assunto, Jéssica Beltrame e Magda Ferraza. A doutora Jéssica Beltrame é graduada em Medicina pela FURB, pós-graduada em Atenção Básica pela UFSC, especialista em Clínica Médica por Programa de Residência Médica pelo MEC no Hospital do Idoso, especialista em Pneumologia por Programa de Residência Médica pelo MEC no Hospital Universitário Cajuru e membro titular da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Hoje ela atua nessa área pelo SUS e também em consultório particular. Magda Ferraza é graduada em Farmácia pela UFSC e tem ampla experiência na área de análises clínicas com ênfase em microbiologia, bacteriologia, micologia, clínica e hematologia. É mestre em saúde e meio ambiente pela Univille. Também é sócia administradora do Laboratório Santa Helena de Análises Clínicas em Jaraguá do Sul, onde é responsável técnica, coordenadora do setor de hematologia, microbiologia e gerência do controle de qualidade. E também é professora da disciplina de hematologia e microbiologia no grupo Anima Sociesc. Bom, meninas, agradecemos por vir aqui hoje. E a gente queria perguntar, como início, como a vacina funciona no nosso organismo. Como funciona uma vacina no nosso organismo, né? Então, a vacina, ela basicamente, nós temos vários tipos de vacina, mas basicamente ela simula aquilo, né? Como estamos falando de uma pandemia que é causada por vírus, né? Que nós temos vacinas para vírus e bactérias, né? Vamos falar aqui hoje de vírus, já que o tema é o Covid aí, né? Então, ela simularia, né, a infecção que o vírus estaria causando para que o nosso organismo tenha condições, né, então, de ativar primeiro as células de defesa, os conhecidos glóbulos brancos, né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma defesa celular, né? Para que no segundo momento a gente tenha uma defesa humoral. O que é essa defesa humoral? É a produção dos anticorpos. Então, uma vez que o nosso organismo, né, já tenha produzido anticorpos sobre um determinado vírus, a partir do momento que a gente entra em contato com esse vírus, o nosso organismo já está pronto para combater essa infecção. E a gente, então, não vai ter essa infecção de uma forma grave, né? Não sei se a doutora Jéssica quer complementar mais alguma coisa. Acho que é isso, né? Que ela falou da importância né, dos mecanismos. É muito interessante a salientar, né, que no meio de uma pandemia a gente criou, inclusive, outros mecanismos de vacina que não existiam, mas é importante pontuar que, principalmente a Coronavac, que foi né, uma das principais vacinas que, inclusive, já está sendo usada no Brasil, é um mecanismo vacinal antigo, porém muito eficiente. Mas, por uma corrida científica muito ampla e muito urgente, outros mecanismos vacinais foram desenvolvidos para que a gente possa
ter mais chances de imunizar e distribuir e produzir as vacinas tanto no Brasil como no mundo. Então eu acho que né, sempre existe o lado bom de todo esse caos, né? Pois tá rolando muita dúvida isso nas redes sociais, né? E principalmente sobre essa questão de ter várias vacinas e ela ter sido desenvolvida, todas elas desenvolvidas num período muito curto. Então, como talvez sanar essas dúvidas, né, essa preocupação da população de ter uma vacina que até então foi a mais rápida até agora, né, a ser desenvolvida? O que vocês podem comentar sobre isso? Essa rapidez, né, da produção da vacina, ela vem de encontro, né, já que ela foi uma infecção que se espalhou o mundo inteiro, virou pandemia, então está havendo assim um esforço de todos os países, tanto no sentido financeiro e quanto que da equipe, né, de pesquisas em estar usando, como a Jéssica comentou, tecnologias que já eram conhecidas e também, né, na utilização de tecnologias novas. O que seria isso, né? Então, por exemplo, a Coronavac, ela vem de uma tecnologia já bastante conhecida, utilizada em muitas vacinas, que é o vírus, né, inativo. O que é o vírus inativo, gente? Né? Você pega o vírus, você inativa ele através de um processo químico, né? Então, esse vírus, ele não tem mais a condição de se replicar, né? Então, isso gera bastante segurança. Então, você está tomando uma vacina que tem o vírus, mas ele não está mais vivo, vamos dizer assim, né? Ele não tem mais condição de se replicar, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem toda a sua estrutura proteica. Então, era aquilo que eu estava falando no comecinho. Quando a gente entra em contato, então, com esse vírus, o nosso sistema imune tem condições de produzir os anticorpos, porque a proteína, né, está ali naquele momento, né? Então, essa é a vacina que a gente diz de vírus inativado, né? Nós temos outras vacinas que são de vírus atenuado. O que é vírus atenuado? Aí o vírus estaria vivo, só que ele é atenuado, que é o que ela falou no comecinho sobre a vacina da varíola, né? Que aquela forma bovina era uma forma mais atenuada, né? Então, o nosso organismo entra em contato, faz a produção do anticorpo, mas aquele vírus não tem condições de causar doenças, né? No caso do coronavírus, a gente não tem esse tipo atenuado, tá? Então, fiquem tranquilos, ninguém vai receber vírus vivo aí, tá? Então, hoje nós temos a tecnologia do vírus inativado, que é a Coronavac, tá? E nós temos uma tecnologia nova, muito interessante, né, que é a tecnologia da vacina de Oxford e AstraZeneca, a da Johnson Johnson e da Sputnik também. Como é que funciona essa nova tecnologia, gente? Ela é uma vacina, ela é induzida por um fago, né? O que seria isso? Você pega um vírus, tá? Totalmente, que não causa nenhuma doença, que é um adenovírus, né? Um vírusinho bonzinho, vamos dizer, né? E daí dentro desse vírus você coloca a proteína que está lá no coronavírus, que causa toda, né, a indução desse processo infeccioso que o coronavírus está causando, que é a tal de conhecida, que você já deve ter ouvido falar, que é a proteína S, a proteína spike, né? Então, coloca a proteína spike dentro do adenovírus e daí você vacina, né? Então, o teu sistema imune, né? Porque o vírus, gente, quando ele entra no nosso sistema, ele usa o nosso maquinário celular, né? Então, o nosso corpo responde a isso produzindo anticorpos para se livrar desse vírus e não deixar que esse vírus se replique. Então, a grande sacada dessa nova tecnologia, né, é você colocar um vírus que não cause doença, mas que leve a informação importante, que é essa da proteína S, né? E daí nós temos uma outra tecnologia também muito interessante, que é a tecnologia do RNA mensageiro, né? Que também houve muita especulação, mas vai trabalhar com material genético, né? Então, o RNA mensageiro, o que ele é, né? Ele é um pedacinho lá do material genético do coronavírus, que também não tem condição de se replicar, mas que tem condição de expressar a proteína spike, a proteína S, né? E daí ela também leva o nosso organismo a produzir os anticorpos, né? Vantagens dessa vacina, né? Ela pode ser produzida de forma muito rápida, essa de RNA mensageiro, mas a grande desvantagem é que quando a gente fala de material genético, a gente tem a instabilidade. Então, é aquela vacina que você já deve ter ouvido falar também, que tem que ficar lá, né, a temperaturas muito baixas, que é a vacina da Pfizer, né? Que eles já estão tentando também conseguir a liberação da Anvisa aqui no Brasil.
né? Mas é uma vacina também bastante segura, ela só tem essa desvantagem em relação à temperatura. Ou seja, a gente não tem uma desvantagem, vamos tomar a vacina porque é vantajoso de alguma forma. Existem os empecilhos, talvez, ou então as diferenças, mas o ideal é todo mundo tomar. É um empecilho de logística, né? Exatamente, de armazenamento principalmente, né? Dentro do que a gente lê, a tendência é que essa vacina, né, que a Magda falou, vá para os centros maiores, onde eles têm condições de armazenar, né, a vacina dentro dessas temperaturas, né? Então a tendência é que centros como São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Brasília, aí receba a vacina da Pfizer. Nós que moramos no interior, a tendência é que não seja essa. Mas assim, existem, né, agora no Brasil, aliás, no mundo, existem 14 vacinas já, tá, em testes, contando com as que já foram liberadas, mas existem 14 diferentes vacinas, diferentes laboratórios já, e todas em fase 3, sendo as que, inclusive, incluindo as que já foram liberadas. Então, assim, é muita coisa sendo desenvolvida e tudo dentro de uma ciência muito importante, de laboratórios que já produzem vacina há muitos anos, no mundo inteiro. Quando a Magda falou, inclusive, da Sputnik da Rússia, as pessoas não têm noção, né? Mas as primeiras vacinas do mundo, os russos que criaram, tá? Então, existe um certo preconceito, né, que eu acho que tem que ser quebrado, porque quando a gente está falando de ciência, a gente tem que deixar algumas coisas de lado. Sim. Né? Outra coisa importante, não querendo prolongar muito, mas acho interessante dessa questão da rapidez com que a vacina foi desenvolvida. Então, focando principalmente nos mecanismos vacinais que já existiam, a gente precisa entender que isso não foi criado do nada e novo do zero. Existe uma base de vacina que já pode ser utilizada, né? Inclusive, tem estudos da Universidade de Oxford, um protocolo que eles chamam de ChAdOx, que já é um protocolo que, enquanto a gente aqui está pensando no que a gente vai fazer, tem alguém lá desenvolvendo vacina pensando numa pandemia daqui a 10 anos. É assim que funciona dentro das maiores universidades do mundo. As pessoas estão pensando sempre lá na frente, sempre tem alguém pensando que possa ter aí uma pandemia, porque no mundo, historicamente, a gente já teve isso, né? A principal foi aí a gripe espanhola, mais ou menos 100 anos atrás, e agora veio, né, uma nova pandemia que a gente não viveu, mas que outras pessoas já viveram no passado, e o comportamento é muito semelhante, né? Então, não é do zero, né? A questão de agilizar, de ser tão rápido no sentido de liberação mesmo, de burocracia. Mas de desenvolvimento, tem muita coisa que já existia e muita coisa que foi utilizada com base no que já era de antes, né? Que não é completamente novo. Então, por isso que, claro, num primeiro momento, teve muito especialista, até microbiologista, inclusive, que falou, né, uma vacina demora em torno de 10 anos, mas a gente faz projeções e o ser humano erra também, né? Então, acho que ninguém nesse momento passou por isso, a gente fazendo projeções com base de coisas do passado, mas que muita coisa pode mudar. Por exemplo, a gente achou aqui no Brasil que a gente não fosse tomar vacina tão cedo. A gente estava pensando que talvez ali em março, metade do ano, a coisa começou a explodir num grau extremamente preocupante e a gente acabou recebendo vacina muito antes do que, pelo menos, eu esperava. Então, eu acho que a gente pode estar se surpreendendo positivamente nesse sentido o tempo todo. E como a Magda falou, assim, o mundo inteiro e todas as tecnologias estavam voltadas para o desenvolvimento de vacinas. Então, talvez essa rapidez não foi porque realmente, talvez há alguns anos atrás, demorasse muito mais tempo para desenvolver uma vacina, né? Mas, assim, com o mundo inteiro envolto apenas nessa questão, obviamente vai sair muito mais rápido, né? E eu estava lendo ontem, por exemplo, que nós já temos mais de 280 mil artigos científicos publicados em relação ao Covid, né? E por que isso? Claro, porque a gente tem muitos casos, né? Muita coisa acontecendo, então tem muito material, né? Para que as universidades, né? Criou-se uma demanda, né? Criou uma demanda para que esses estudos aconteçam, né? Então, como a Jéssica colocou, então a coisa acontece de forma mais rápida também, né? Eu acho que vale também pontuar essa questão de que doenças foram erradicadas por causa das vacinas, né? E as pessoas deveriam lembrar disso nesse momento, né? É importante, inclusive, não só a erradicação, mas que doenças voltaram a aparecer porque pessoas pararam de vacinar. E um exemplo excelente disso é o sarampo, que estava, né, erradicado no Brasil desde a década de 80 e reapareceu
por grupos que, né, estavam estimulando essa ideia de não vacinar as crianças aí, e acabou que a gente teve uma nova epidemia por causa disso. Então isso é muito grave, isso é muito sério, e, né, na pandemia mais ainda, eu acho que a gente tem que se conscientizar com informações que sejam de qualidade pra gente ficar tranquilo e vacinar todo mundo quanto antes. Sim, tem várias doenças foram erradicadas, né? E uma que eu sempre ouço dos meus avós e da minha mãe mesmo, que é a da polio, né? Que é a campanha do Zé Gotinha e tal. E sabe esse medo que na verdade, assim, a gente já tinha tecnicamente uma certeza que a vacina era eficiente, né? E aí surgiu essa dúvida de novo. Ouvi da minha mãe maravilhosa falando esse tipo de coisa, mas falando de uma questão, talvez não só exatamente de saúde, mas da percepção que as pessoas têm da vacina. A gente talvez perdeu essa percepção de que a vacina no Brasil, pra gente, é um direito e não uma obrigação. Né? A gente esqueceu que a gente tem direito de chegar no posto e exigir a vacina, porque pra nós ela é gratuita. Ela é distribuída pelo SUS, né? E nos outros países. Né? E o Brasil, apesar, né, de toda a sua dificuldade financeira e todo o seu tamanho, né, só o tamanho do Brasil já leva toda essa dificuldade. Mas o Brasil tem um sistema de imunização, né, que é referência em outros países. Né, e justamente porque nós temos o SUS aí, né, então nosso sistema vacinal aí tá de parabéns. Tem que ser valorizado, né? Tem uma questão muito importante que a gente tem que falar aqui. Toma no braço ou na bunda? Tomei no braço. Inclusive, a primeira, acabei tomando no braço porque muita gente queria ver, né? A mesma emoção que ela fala, né? Poxa, a gente que é da área da saúde... Nossa, é uma coisa... Quer assim, fotografar, né? Quer registrar. Registrar esse... É um momento histórico, como a Jéssica falou. Nós não vivemos... Isso. Ninguém viveu o que nós estamos passando hoje. Ninguém. Né? Então, a gente está vivendo um momento... É histórico mesmo, né? E você... quando eu vi lá que tinham chego, na época, né, que eu me vacinei, 1.200 doses para a cidade, eu pensei, nossa, gente, eu estou entre os 1.200. Eu realmente, eu tive um efeito colateral, uma alegria assim que vocês não imaginam. Sim, é bem isso aí. Acho que para quem é da área e tá o tempo inteiro lidando com a doença e vendo, né, coisas extremamente graves e pessoas evoluindo muito mal, quando, né, tem uma notícia dessas, acho que mais do que eu até, porque eu fui uma pessoa que até que se prove o contrário não teve, apesar de um ano aí na lida. Eu fiquei bastante feliz quando meu pai recebeu a notícia de vacinar, porque a gente vê a ansiedade deles e mais ainda, o medo de ficar doente, né? Sim. Não é todo mundo que vai, mas é claro que uma pessoa, né, de mais de 60 anos vai ter muito mais esse medo do que talvez eu tivesse. Então, eu não sei se a emoção maior foi a minha ou a dele. Mas, independente, eu acho que, né, pra gente que tá na área da saúde aí, é um momento bem, assim, emocionante. Isso que a Jéssica comentou também, eu também senti, porque trabalhando na linha de frente, né, fazendo os exames de coleta do Covid, então convivendo diariamente com vários pacientes, né, com suspeita. Então, cada vez que eu voltava para casa, eu não tinha medo de contrair a doença, mas eu tinha muito receio de passar, né, para familiares, né, para pais e tudo mais. Então, eu tinha muito esse receio, né. Então, a minha felicidade não foi, assim, uma coisa egoísta, justamente para não estar passando, né, por eu estar em linha de frente, direto em contato com pacientes, não estar, né, propagando esse vírus aí. Então, foi uma sensação muito boa. Essa questão do local onde é aplicado, tem alguma diferença se é aplicado no braço, na coxa, ou não existe um critério para selecionar o lugar onde é aplicado no corpo? Na verdade, não. Aqui em Jaraguá, especificamente, né, onde é o centro de vacinação de referência, que é na Renault, do Hall ali, eles acabam fazendo sempre no rosteter, né? Que é a musculatura do bumbum ali. Mas não existe uma especificidade, né? Tem pessoas que vacinaram no braço, até vocês podem ter visto nas reportagens das revistas e tudo mais, muita foto de muito brasileiro sendo vacinado no braço. Então, eu até brinquei porque eu acabei vacinando no braço para poder registrar, porque as pessoas queriam ver, né? Mas teve muita gente que acabou vacinando ali no bumbum e tranquilo, assim, né? Contanto que seja, né, com a técnica de aplicação correta, não existe uma preferência, muito mais, talvez, do que o profissional ali
ali está habituado a fazer, ou do que a equipe está mais acostumada a fazer. Então, é uma preferência, às vezes, da própria equipe mesmo, tá? Não é da vacina em si, tá? Vocês mencionaram sobre os efeitos colaterais, né? Isso é uma coisa que a gente acaba vendo muito, que as pessoas têm muitas dúvidas de possíveis efeitos colaterais, de quais que podem ser os efeitos colaterais da vacina, e como isso se relaciona, por exemplo, o efeito colateral da vacina contra o efeito colateral do coronavírus, do Covid-19, né? Como que a gente pode comparar isso? Como a gente pode ter talvez um número, uma porcentagem, uma média? Deixa eu entender a pergunta. Você quer dizer se uma pessoa vacina estando com o coronavírus? Não, eu digo assim, as pessoas elas estão muito, não vou vacinar porque pode ter efeito colateral. Talvez o efeito colateral do coronavírus, do Covid-19 não seja muito pior. Então... então vamos lá, assim, de efeitos colaterais de vacina, né? O que é considerado um possível efeito colateral? Dor local, né? Se for no braço, no caso, dor no braço, dor muscular, né, prostração, que a gente fala um mal-estar, né, que às vezes a pessoa pode inclusive apresentar nos próximos 2 dias, e febre. Nenhum desses sintomas são contraindicações à vacina, tá? As pessoas precisam entender isso. Então, pode acontecer, porque é uma reação imunológica, a gente pode mimetizar um quadro viral, então pode ter um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, e isso é tolerável, tá? Isso é normal, isso pode acontecer, né? Aí as outras coisas que a gente considera como, né, por protocolo, que são reações vacinais graves e que contraindicam, seriam encefalites, meningites, mas aí eu entro num ponto que a Magda inclusive falou e que precisa ficar claro aqui. Isso não vai acontecer com vacina de vírus inativado. Tá? Então, existe lá, né, na literatura que algumas pessoas que vacinaram contra a febre amarela puderam ter, né, de fato evoluído com algum quadro neurológico grave, e que isso não é bem comprovado. Sim, isso existe, mas definitivamente na vacina do coronavírus não existe nenhum potencial do ponto de vista de mecanismo vacinal mesmo para que isso aconteça. Então, os principais efeitos colaterais são um pouco de dor, febre em algumas pessoas, tem gente que pode ter 1 ou 2 dias no máximo de febre ali, e uma mialgia que a gente fala, né, uma dor muscular, mas são coisas que não contraindicam e são efeitos colaterais leves. Tá? Aí, em relação ao que o coronavírus pode fazer, vamos lá, né? Acho que é uma pergunta extremamente ampla e a resposta também pode durar uma tarde toda, mas eu sempre falo que a gente é quase como se fosse uma roleta russa. Você não sabe como você vai evoluir, né? Porque o coronavírus é quase que como se fossem 2 doenças. Num primeiro momento, você tem um quadro viral e num segundo momento você pode fazer uma reação imunológica grave, que não são todas as pessoas, é 15% da população que vai desenvolver, né? A maioria vai passar super bem, vai passar como um quadro viral e vai evoluir, né, de forma muito tranquila. 15% pode fazer essa reação imunológica, pode precisar de internamento, de UTI. Então, você não sabe se você é essa pessoa. A gente sabe que as pessoas de mais idade, com doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas não controladas, né, os pacientes que não são medicados, que não tratam as suas comorbidades, com certeza tem maior risco de complicações, e por isso essas pessoas, inclusive, se classificam como grupos de risco. Mas o potencial para inflamar, para fazer a reação imunológica, ela é muito individual. Por quê? Inclusive está muito claro isso, eu trabalho no hospital e a gente vê isso todos os dias. Existem famílias inteiras que internam, que inflamam ou que não chegam a internar, mas fizeram um quadro pulmonar moderado, e existem famílias inteiras que não apresentam sintomas graves. A gente está com um paciente de 24 anos, que até agora é o mais novo, né, um paciente mais novo desde o começo da pandemia, internado, entubado em UTI, 24 anos. Nossa. Tem uma mãe que já foi, inclusive, entubada dentro de uma UTI. Então, assim, não é só o grupo de risco que pode evoluir de forma muito ruim. O grupo de risco tem um potencial de complicação maior, porque às vezes não tem um rim bom, já não tem um coração bom, já não tem um metabolismo normal. Mas o potencial inflamatório, ele é genético. Tá? Então, assim, sim, as pessoas jovens podem complicar. É a maioria? Não é. Mas você não sabe se você é essa pessoa. Que a gente ainda não conseguiu, né? Pelo menos a nível de laboratório, sim, existem genes descritos, né? Que são os genes que fazem a forma grave da doença,
né? Já existem mais de 4 descritos na literatura, porém a gente não consegue fazer isso na população em geral. Então você não sabe se você vai ser a pessoa que vai complicar. Então, assim, resumindo definitivamente, acho que tomar vacina me parece muito mais vantajoso do que correr o risco de ser uma pessoa que que pode evoluir de forma grave e você não tem como saber, né? Então, E se a gente for, desculpa, Pode falar, e se a gente for pensar um pouquinho no sentido também, não só a vacina, ter ou não a doença, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim, né? Abrir um pouquinho a caixinha e pensar que se eu tomar a vacina também, aquela questão, eu não vou estar passando esse vírus. Eu posso pegar, como a Jéssica falou, de ser totalmente assintomática. Sim. Mas mesmo assintomática, eu vou estar propagando esse vírus. Né? Então a gente tem que ter consciência que se a gente, né? Que se eu me vacinar, eu não vou estar propagando esse vírus. Então a gente vai chegar um dia a tal imunidade de rebanho, né? Então, é importante isso, porque tem muita gente que eu ouço falar que acha que quem não tem sintoma e transmite necessariamente leve. Isso não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas que transmitem que não têm muito sintoma e podem deixar outras pessoas ao seu redor extremamente graves, tá? Então, por isso que eu falo, né? É muito individual. Né? Então quando a gente fala de vacinação, por isso que eu não concordo com essa questão de poder escolher, porque a gente é uma sociedade, a gente vive num lugar onde a gente tem que pensar nas outras pessoas, né? Então eu posso não complicar, eu posso não ter pego, mas e o resto? Né? Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo e na pandemia não tem como não pensar no coletivo. Né? Então, mais importante do que isso é pensar que eu posso estar transmitindo para alguém e que eu posso estar colocando alguém em risco dentro de um hospital, enfim, e que a gente poderia evitar isso se a gente, né, tivesse uma conduta mais assim de cidadão mesmo, mais coletiva. Existe algo que a gente possa descrever falando a respeito de a vacina do coronavírus ser basicamente igual à da gripe que a gente tem aqui daqui a um tempo tomar todo ano, por exemplo, pela transmutação do vírus, enfim, ou não? Existe essa possibilidade? Eu acredito que sim. Assim, como eu falei, uma coisa que a pandemia me ensinou muito é que a gente não sabe, né? Não pode ser uma sentença, né? Não é uma sentença, né? A cada dia a gente tem uma nova. A área médica já é a área das verdades efêmeras, né? A verdade de hoje não é a verdade de amanhã. E com o coronavírus a gente viu isso acontecer de uma forma muito rápida, né? Então, nós temos hoje as mutações, as variantes, né? Então, gente, a gente tem que lembrar, como eu estava falando no início, o vírus, quando ele entra quando a gente contrai um vírus, que ele entra no nosso organismo, ele não quer nos fazer mal, ele só quer sobreviver, né? Então, ele é menorzinho que uma bactéria, então ele precisa usar o nosso maquinário celular para poder sobreviver. Nessa ânsia de sobreviver, né? Então, por isso que nós temos uma variante do Amazonas, uma variante da Inglaterra, né? Então, nessa ânsia de sobreviver, dependendo da população onde ele está, tá? Ele acaba tendo mudanças no seu material genético porque ele quer sobreviver. E essas mudanças não acontecem de uma forma igual em toda a população. Então, é muito comum, isso já é conhecido, né? Que os vírus fazem essas mutações. Né? Então, na minha percepção, do que eu conheço, né, dentro da microbiologia, é muito possível que a gente vá passar a ter vacinação anual, né, em função dessas variantes que vão acontecer, sim. Uma coisa que é bem importante nesse assunto, que a Magda falou, eu acredito exatamente no que ela acredita, que provavelmente a gente acabe, isso até seja incorporado aí no calendário vacinal, mas talvez isso não siga essa regra de vacinação do inverno. Porque definitivamente a gente viu que o coronavírus não é um vírus de inverno, ele é um vírus de qualquer coisa, né? Eu sempre falo que é até muito interessante, porque o vírus a gente fala que existe um habitat natural para se replicar, e o coronavírus veio para simplesmente quebrar talvez essa crença de que existe uma propensão para se desenvolver em algum lugar. Porque está muito claro que ele se desenvolve no frio, no úmido, no quente, no inverno, né? A gente está em crise, não é aqui, é no mundo todo, independente das características climáticas de cada lugar, todos estamos onde estamos, porque ele não parece ter preferência por nada,
né? Então eu acho que existe a possibilidade de isso sim virar uma vacina né, anual, mas não sei se vai seguir essa premissa aí de sazonal, porque não tem essa, né? Exatamente, essa palavra, acho, não tem uma sazonalidade, então não sei se vai ser ou só anual ou se vai ser no inverno, mas o que a gente, eu acho que o que o mundo quer, que o vírus se torne um vírus de comunidade, que ele não né, faça com que a gente quer tentar diminuir mortalidade, né, basicamente, num primeiro momento isso, diminuir mortalidade ao ponto de ele virar um vírus convencional, que ele, né, se ele circular, que ele não traga hospitalizações, problemas graves, mortes, né, então isso num primeiro momento é muito importante, inclusive isso entra muito dentro do mérito do que você, né, acho que talvez vá perguntar das porcentagens da vacina, enfim. Então, eu acho que a tendência é que a gente faça com que, não necessariamente erradicar num primeiro momento, talvez a gente nunca consiga erradicar, tá? Mas a gente tem que tornar ele não potencialmente letal. Né? Para também não desestabilizar, não desequilibrar o sistema de saúde, exatamente, que é o que a gente está vivendo hoje. Sistema, né? Que a corrida agora é essa, né? Não colapsar o sistema, porque a gente precisa tentar atender todas as pessoas, né? Então... Exemplo do H1N1, né? Claro que esse tomou uma proporção muito maior, né? Mas H1N1, na época, né, também houve aquele desespero, né? Sim. E hoje já, né, como a Jéssica falou, ele deixou de existir, ele está erradicado? Não, ele ainda existe, né? Mas a gente convive sem se assustar tanto como a gente se assusta quando fala de coronavírus, né? Necessidade de internações. É claro que a diferença entre o coronavírus e o H1N1 é que para o H1N1 se conseguiu, né, um estudo e um medicamento, né, que era o Tamiflu na época, que tinha um efeito, que tem né, um efeito antiviral bem positivo de evitar as internações. E para o coronavírus nós ainda, né, Jéssica, é um outro tema que daria uma tarde toda, que seria os protocolos. Tem coisas em estudos, né? Tem muita coisa. Por enquanto o foco está mais na vacina, que parece ser algo né, que talvez a gente acabou conseguindo liberar mais rápido, né? Mas sim, existem antivirais em estudos pro coronavírus também. Tá? E essa questão da eficácia da vacina. Quando começaram a divulgar, né, principalmente a Coronavac, virou, meu Deus, uma bagunça, porque ninguém entendia realmente o que significava aquela porcentagem, né? Se é só 50%, então eu não vou tomar porque não faz diferença. Como que a gente pode explicar de uma maneira simples a eficácia da vacina? Então, bem legal que vocês perguntaram isso, né? Então, assim, por que é importante tomar? Mas é 50,38%. Então, estatisticamente falando, uma vacina que tivesse mais de 50% de chance de imunização é considerada uma boa vacina. Isso é protocolar. Isso não é de hoje, isso é uma interpretação de outras vacinas e a gente vai seguir protocolos, né? 50% de chance de imunizar. Então, tem 50% das pessoas que tomarem que vão imunizar e 50% que não vão. Porém, o dado mais importante, que, volto a dizer, para um primeiro momento é um dado excelente, é que 100% das pessoas que tomaram não ficaram graves, não morreram e não internaram. 12% das pessoas tiveram sintomas leves, tá? Então, 12% tiveram sintomas leves e 100% não internaram. Então, se você tiver sintoma, se você ainda vai ter sintomas leves. Isso, eu acho que é muito difícil que alguém consiga discordar que isso é um dado excelente. E eu gosto de colocar até uma brincadeira meio matemática. A pessoa, mas 50% de chance, então quer dizer que eu posso ter 50% de chance de tomar e não imunizar. Bom, então vamos lá, você tem o dobro de chance de pegar. É a mesma coisa. Então, se você coloca esse dado dessa forma, tem gente que fala, beleza, então eu vou tomar. E é isso, é matemática, né? Tô brincando aqui, porque é engraçado, né? Parece que são dois dados diferentes, mas são os mesmos dados. Então, as pessoas precisam entender a importância de se vacinar, né? Porque se você tem o dobro de chance de pegar, e no caso transmitir para outra pessoa, por que você não vai tomar? Né? Eu acho que só aí eu já provavelmente já respondi a maior dúvida da... E eu acho que entra no que a gente estava falando da questão de não colapsar o sistema de saúde, né? Exatamente. Se ele te dá 100% de chance de não internar, ou seja, vai desafogar
consideravelmente o que hoje está super afogado. Isso é um problema, porque como é um vírus que tem uma taxa de infectividade muito grande, né, ele individualmente ele não é tão letal. O problema dele é que ele deixa muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, é por isso que o mundo tá assim, com, né, falta de leitos, enfermaria lotada, países, inclusive, desenvolvidos de primeiro mundo que passaram por o que passaram, Alemanha, né, Itália, não vamos nem comentar, né, porque todo mundo já sabe lá do começo da pandemia, por causa disso. Então, assim, o potencial de letalidade dele, individualmente, de matar, né, individualmente, ele é baixo, menos de 5%. Mas, como ele é muito infecto-contagioso, ele acaba que deixa muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, e isso faz com que a gente não consiga administrar isso do ponto de vista epidemiológico, enfim, dos hospitais e das UTIs aí. Então, isso é muito importante. Saber de vocês, como talvez uma perspectiva, né? Vocês acham que até 2022 a maioria da população vai estar vacinada? Perspectiva otimista. Bem otimista, mas foi uma pergunta, a gente tá pegando muitas perguntas que nós recebemos no nosso Instagram, né? A gente pegou e abriu uma caixinha de perguntas, aliás, fiquem ligados das próximas caixinhas de perguntas para os próximos podcasts, mas sobre isso, e uma pessoa acabou perguntando sobre isso, né? Será que até 2022 todo mundo vai estar vacinado, ou pelo menos a maioria vai estar? Qual que é a perspectiva de vocês sobre isso? Eu tenho uma projeção otimista, assim. Eu acredito que sim, né? Lembrando que, né, a gente tem que eu sempre penso do lado científico, né? As vacinas que foram liberadas, gente, elas têm estudos, né, para a população em adultos, né? Então a gente tem que lembrar, e como a Jéssica falou, né, a gente está com muitas vacinas em estudo, algumas liberadas, outras que vão ser liberadas logo em seguida, né? E só que assim, as vacinas que já foram liberadas, elas foram estudadas em adultos, né? Agora é que está sendo começado o estudo. Então, por que criança não pode vacinar ainda? Por que gestante não pode vacinar ainda? Né? Porque ainda não foram feitos estudos, né, do nível 3, né, estudo em humanos com esse tipo de população. Né? Então, o que vai acontecer é que vai acontecer de forma gradativa. Então, aquelas vacinas que já foram estudadas, que já tem o seu estudo clínico lá na fase 3 comprovada, né? Para adultos, então vai ser, né? Por isso a população de idosos, né? Então, a hora que a gente tiver essas vacinas também liberadas, vai acontecer para essas outras faixas etárias, né? Então, a gente tem essa divisão de 100% do público adulto e 100% da população, né? Isso. Que daí a gente, nesse caso, anularia... Então, hoje, por exemplo, mesmo que tivesse vacina, que não é o caso, né, gente? Então, a gente sabe que a produção ainda tá, né? Aí, a gente não tem vacina para todo mundo hoje, né? Então, e é um momento muito interessante, né? Porque vocês veem que nem países ricos que têm dinheiro para comprar, não tem. Porque a produção, ela também tem uma produção que ela exige um determinado tempo, né? E não tem como fabricar todas as vacinas para toda a população. Mas mesmo que tivesse, né, nós não temos ainda vacinas testadas para certas faixas etárias, como são abaixo de 18 anos, como eu falei, e gestantes. Mas os estudos já iniciaram. Né? Então, logo a gente já vai ter aí também, né? Etapas aí. Então, é feito por etapas, né? E em relação a isso que vocês falaram, assim, bom... Qual que é a perspectiva, né? Pensando no que a gente tem hoje, tá? Se a gente fizesse um cálculo hoje, na velocidade de produção que a gente tem hoje no Brasil, a gente demoraria em torno de 4 anos para vacinar o Brasil todo. Mas isso, daí eu sou otimista, igual a Magda falou, na velocidade de produção hoje. Porém, isso está mudando o tempo todo. Por quê? Número 1, novos acordos estão sendo feitos, novas vacinas estão entrando, inclusive já estão em fase 3, e a tendência é que elas sejam liberadas nos próximos meses. Então, a tendência é que a gente tenha um crescimento exponencial em relação a isso, né? Então, se hoje a gente tem essa conta matemática que a gente demoraria 4 anos, né, até 2024, né, segundo os estudos aí, para vacinar o Brasil em geral, mas a velocidade vai aumentar. A tendência é que isso melhore, que a gente consiga comprar mais, que a gente produza mais. Então, por que não talvez 2022, né? Então, hoje não seria, mas a tendência é que essas coisas melhorem, porque a gente está fechando muito acordo e tem muita coisa nova saindo. Então, eu acredito que é uma possibilidade. Acho que esse cálculo não está tão, assim, utópico. Eu acho que ele é possível, sim.
qual a porcentagem média, né, das pessoas que... O quanto precisa ser Quanto imunizado. A população precisa ser imunizado para ser efetiva, né? A vacinação. Então, assim, também, vamos lá, matemática de novo. Por conceito, né, segundo a OMS, a gente teria que vacinar a gente teria que imunizar, né, independente de por via vacinal ou por contato, em torno de 60% da população. Alguns estudos falam 60%, outros 70%, mas é mais ou menos essa a margem, né, essa seria a média. A imunidade, né, como que a gente atinge imunidade de rebanho? Então, quando existem muitas pessoas circulando, ou que já foram vacinadas, ou que estão temporariamente imunes, né? Só que a gente tem uma dificuldade de precisar números, por quê? Porque essa questão dos 60% e dos 70% é baseado em vírus anteriores, em vacinas anteriores. Vai depender muito do comportamento do ser humano e vai depender muito também do grau de infectividade da doença. Tanto é que esse número muda quando a gente fala de outras doenças. Por exemplo, gripe, por exemplo, febre amarela, são números diferentes para a gente entender, né, que existe um R lá que denomina, né, a imunidade de rebanho. Então, não dá para isso, os 60%, 70% tentando se basear em outras doenças que já passaram. Mas a gente não sabe se esse número serve para o coronavírus. Por isso que existe uma certa divergência, inclusive na literatura, sobre isso. Então, a imunidade de rebanho, a tendência é que seja esse valor, mas pode ser que isso mude a depender dessa questão comportamental, porque quando a gente fala também da imunidade de rebanho, a gente não está levando em consideração a questão do isolamento social. E no coronavírus, isso é uma das maiores medidas para tentar conter, né, mutações genéticas, enfim, taxa de infectividade e tudo mais. Então, eu acho que o comportamento da população, né, o não aglomerar, o não, né, as pessoas não entenderam ainda que não dá pra gente fazer exatamente as coisas que a gente fazia uns 2 anos atrás, né? Sim. Então, se a gente não entender isso, talvez a gente nunca atinja esses valores aí, né? Então, isso tudo é considerado sem a gente pensar no comportamento populacional. Acho que se a gente começar a colocar isso como uma estratégia primária, pode ser que a gente atinja esse valor até antes do que a gente esperaria, mas realmente vai depender da gente. Não, nem tudo é só vacina, né? É verdade. A conscientização, né, das medidas básicas de higiene, que foi muito propagada, né? Então, tudo isso vai favorecer, né, a gente chegar a essa imunidade de rebanho. Mas o número mágico realmente não existe, né? O pessoal fala dentro da área acadêmica, né? Qual é o número mágico, né? Então, como a Jéssica colocou, cada virose tem a sua, né? Tem a sua característica. Uma projeção. E também, assim, né? Pensando que ela, né, está a nível mundial, a gente tem que pensar também a relação vírus-hospedeiro, né? Cada país tem uma característica étnica, né? O nosso Brasilzão aí, gente, olha a mistura de etnia que nós temos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode ter um número como a Jéssica, de 60, 70, pode ser até menor, né? Porque a gente tem uma mistura étnica grande, variar de país, né? para país. E às vezes um outro país pode ter um outro número. Então, essas respostas nós teremos, né? Isso é material para muito estudo, né? Eu acho que é legal a gente falar que eu acho que tem muita gente que pensa, né, que vai tomar vacina e vai virar oba-oba, carnaval o ano inteiro. Então, eu acho que é legal a gente pontuar essa questão do comportamento, porque é algo que veio pra ficar, pra gente realmente fazer sempre, né? E não, a partir do momento que a gente tomar a vacina, largar a mão da higiene ou da máscara, enfim, porque eu acho que é uma coisa que, no fim das contas, a gente já se habituou, apesar de não gostar muito, a maioria das pessoas, mas acho que é uma coisa que veio pra ficar. O que vocês acham também? É importante também falar isso, que eu lembrei de um detalhe ali, até a Magda pode falar mais qualquer coisa, mas em quanto tempo a gente começa a fazer uma resposta imunológica, né? Então, depende da vacina, mas de uma forma geral, alguns falam 14, outros 21 dias, né? Mas a maioria dos estudos estão sempre né, colocando isso a partir do momento que você toma a segunda dose.
Tá? Então, claro, existe um início de resposta vacinal, sim, com a primeira dose, mas os estudos falam a porcentagem de eficácia, ela é sempre baseada na primeira e na segunda dose, ou seja, depois que você terminou seu esquema vacinal. Né? Então, você já começa a produzir né, anticorpos, mas para você aumentar né, a tua resposta imunológica, vai levar um tempinho maior. Então, não é simplesmente tomei a vacina e já posso viver normal. Até porque a gente, como eu falei, né, você pode imunizar ou não. Né, essa resposta é bem individual, leva um tempinho maior. Os estudos, né, de uma forma geral, quando eles colocam nos quadrinhos que as pessoas veem na internet, é sempre se baseando né, na pessoa que fez a primeira e a segunda dose. Até tem da Oxford, eu sei que eles dosaram anticorpos depois da primeira dose, e parece que a eficácia não mudou muito da primeira para a segunda. Né? Mas especificamente da Oxford, de uma forma geral, por exemplo, a do Butantan, não, a gente tem dados só a partir da segunda dose, então a gente começa a ficar mais tranquilo, tipo, eu hoje, né, segunda dose, agora, vamos lá. Dá pra respirar. Respirar um pouquinho melhor. Mas a recomendação é essa mesmo, né? Até porque cada pessoa tem uma característica, né, sistemas imunes diferentes, né? Então, o que a gente conhece, né, de estudos dentro de imunogenicidade é que a partir de 7, 10 dias, né, você já estaria produzindo esse anticorpo, né? Mas para se considerar mesmo, né, protegido mesmo só a partir já com a segunda dose, né? Vocês acabaram comentando uma coisa bem interessante que a gente queria abordar também, que era a questão dessa diferença de liberdade individual e essa conscientização coletiva, né? De você justamente, o que é a tua liberdade individual? É você escolher se você quer tomar um sorvete de chocolate ou de morango, né? Mas entre você tomar a vacina e você poder, ou não tomar a vacina e poder transmitir isso para outras pessoas, né? Tem diferença. Toca nesses assuntos. Porque, meu Deus, para mim é muito claro isso. Eu acho que né, liberdade individual é até o momento que eu não interfiro no espaço do outro. A partir do momento que eu estou interferindo na vida da outra pessoa, isso não é mais individual. E bom, triste ou não, eu acho que tem pessoas que não conseguiram entender isso ainda, né? Então, isso não é nem específico de uma vacina, né? Mas isso é uma questão ética que veio à tona agora, né? E que ficou, assim, para mim, né, muito claro. A minha liberdade até o momento que eu não estou prejudicando, potencialmente prejudicando a outra pessoa. Né? Então, o meu espaço, a partir do momento que eu invado o espaço da outra pessoa, aí eu não vou poder só pensar em mim. É verdade. Né? Aí tá rolando também uma questão da punição, né? Entre aspas, de quem não tomar a vacina. Porque tem uma população razoável que não quer, que tem dúvidas, que tem medo, né? A gente veio aqui hoje justamente para esclarecer isso. Mas talvez entender o que vocês pensam, talvez de uma punição por uma pessoa ou não, como isso está sendo, como vocês talvez lidam com isso, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que a punição é meio drástico, né? Mas eu acho que a melhor forma, gente, da gente combater isso é a informação. Sim. Eu acho que o que nós estamos fazendo, né, compartilhando esse momento aqui, tá? É a melhor forma, porque é a informação. Né? A gente só vai internalizar esse conhecimento, essa conscientização, né? De que se eu não tomar a vacina, eu vou estar prejudicando, né, uma outra pessoa, e eu posso não ficar doente, mas a outra pessoa pode ter uma forma grave, né, é através dessa informação, né. Então, é acabar, né, como a gente estava comentando ali, com essas fake news e tudo mais que trazem essas notícias, né, desnecessárias, né, sobre a vacina. É procurar se informar, né. Eu acho que a Jéssica que viu, que está dentro de uma UTI, que viu tanta gente, né, passar por formas graves, né, consegue sentir mais isso aí, né, então, às vezes quem não passou, né, quem não perdeu um familiar, né, mas a gente não precisa passar por um momento desse para ter essa consciência, né, sobre o respeito à vida do outro, né, quem passou talvez já sentiu mais de perto, mas a gente não precisaria passar por isso, né. E se, né, que nem você falou, né, de ver as outras pessoas graves, eu acho que a gente vê famílias inteiras que ficaram muito graves, famílias inteiras que internaram, isso é extremamente desesperador, né, até porque a gente sabe que no Covid,
até a comunicação ficou difícil, né? Assim, não pode ter acompanhante, só acima de 60 anos. Então as pessoas no hospital ficam desesperadas, né? As famílias querem falar com o médico, eu não estou o tempo inteiro na enfermaria, eu não consigo depois sentar e ligar de família em família, porque humanamente é impossível, o tempo, inclusive. Então foi extremamente complicado. Realmente, eu sempre falo assim, né? Os pacientes que viveram isso, que passaram por isso, eu falo, gente, vocês têm que passar isso adiante. Porque o que vocês viveram, o que vocês viram aqui, é o que é a realidade. Tem muita coisa, né, circulando que não é verdade e muitos panos quentes em cima, né? Então eu acho que as pessoas, principalmente os familiares que tiveram presentes nos pacientes idosos, que daí, né, que por protocolo também a gente pode liberar, essas pessoas viram o que a gente estava passando, nós como médicos, né, de tentar vencer tempo, vencer muita coisa ali dentro, e eles de não conseguir às vezes informações, né, muita gente ligando até no consultório desesperado para falar comigo, com a secretária. Então eu às vezes ligando até lá da recepção do hospital, assim, sabe? Porque tinha pessoas assim completamente desesperadas. Eu acho que isso tem que servir de exemplo. É uma coisa ruim, sim, mas que sirva de exemplo para outras pessoas entenderem a gravidade, né, disso que aconteceu. É muito triste, né? É muito difícil você lidar com isso. E eu Ainda acho, mais. Então, assim, é tão mais fácil, às vezes, você acreditar naquela fake news que vem para ti ali no WhatsApp do que você se inteirar de uma verdade, né? Então é isso que a gente coloca. Então, tentar... uma fuga, né? E assim, não precisa também nem ir tão longe, né? Eu falo que eu não sei quando que a gente vai tirar uma máscara do rosto. Não sei. Acho que isso vai demorar muito tempo, não sei se anos, não sei. Eu acredito que esse ano ainda não, gente. Olha, eu sou uma pessoa bem otimista, mas em relação à vacina eu tô bem otimista e tal, mas a máscara, é uma né? coisa que vai demorar muito Eu acredito tempo. que vai demorar, E né? se as A pessoas gente quiserem, não vai... eu acho que não precisa, como a Magda falou, né? Não é uma questão de obrigar ninguém, a gente tá aqui para informar, para a pessoa poder realmente ter esse tipo de noção, para que ela se conscientize, né? Se ela se conscientizar, ela não precisa ser arrastada ou amarrada, né? Eu acho que, Claro. que as pessoas têm se existe essa possibilidade, então a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para divulgar e para a gente pensar em, quem sabe, voltar a viver normal, né? Normal entre aspas, né? Porque acho que muita coisa mudou para sempre, Sim. mas tentar viver normal vai depender da gente. Então não é só de, né, talvez em relação aos casos graves ou internamentos, mas em relação ao nosso cotidiano também. Se as pessoas realmente querem voltar, quem sabe, a frequentar lugares públicos, shows, né, que os jovens gostam bastante, coisas que, né, a gente talvez possa fazer no futuro, vai depender do nosso comportamento também. Se a gente quer tirar uma máscara do rosto, se a gente quer conviver em sociedade de uma forma mais tranquila, a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? E é isso, acho que o nosso comportamento tem total influência sobre isso. Com certeza. Ai, adorei esse papo, gente. Foi ótimo, foi maravilhoso. E para encerrar, vamos fazer a pergunta, né, que todo mundo quer saber. E o que eu tenho com isso, né? O que você tem a ver com isso? A gente já viu aqui que não é uma questão de liberdade individual, né? É uma questão de conscientização coletiva. A gente teve a participação das duas, que foi muito... Nossa, aprendi um monte de coisa. Coisas que eu não sabia. E que, na verdade, a pessoa que está ouvindo esse podcast hoje vai ter também muita informação. Isso vai ser muito legal. Então, se puder, dá uma pesquisada. Olha mais sobre vacina, pesquisa sobre vacina. E vai se inteirar dos assuntos. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Não vai virar jacaré, relaxa, tá tranquilo. Elas não viraram até agora, né? E olha que a doutora Jéssica já tá na segunda Já dose, tá na então... segunda, ó, já era pra estar nascendo um rabinho. Só eu frio ainda, mas... Pelo menos o rabo já era pra estar aparecendo, né? Verdade. Então, gente, de verdade, pesquisem sobre a vacina e procurem, né, se informar sobre isso até chegar a vacina a todos nós. Bom, Informem também as pessoas que são desinformadas, né? também, por favor, não compartilhem besteira nas redes sociais. E este foi o primeiro episódio do podcast do Por Acaso, com o tema de vacina. A gente agradece a participação das especialistas, a doutora Jéssica Beltrame e a Magda também. E a gente acaba agradecendo a audiência de vocês, ouvindo o nosso primeiro podcast.
ainda está em desenvolvimento. Esperamos vocês nos próximos episódios. Se vocês tiverem também alguma sugestão de tema para que a gente possa debater, inclusive vocês duas, né, que seja pertinente, a gente pode chamar também outros especialistas para participar. Para quem está ouvindo, pode mandar nas redes sociais, @poracaso e @OCPnews, e também no e-mail poracasovideos@gmail.com. Eu agradeço vocês, de verdade. Eu sou a Caterine. E eu sou a Isabel de Batim. Até o próximo episódio, gente. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.